Olá, bom dia, muito bom dia a você que prefere a Band e que está conosco toda de segunda a sexta-feira às 7 da manhã e aos sábados às 7h30 para que você acorde um pouquinho mais tarde. As reprises você pode conferir no portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. O portal de notícias passa por uma reforma, vai ficar de cara nova agora logo no início do mês de abril, vai ficar mais bonito, mais fácil para que você possa ler com mais tranquilidade, com mais conforto. Como todas as quartas-feiras, sabe, nosso telespectador, nós dedicamos esse espaço a discutir questões da cidadania, a ouvir as categorias diversas que fazem a sociedade. No segundo bloco, nós vamos conversar com José Araújo, que é do Sindipetro. Ele é presidente e diretor-geral do Sindicato dos Petroleiros no estado do Rio Grande do Norte. Neste primeiro bloco, nós temos o prazer de receber a professora Fátima Cardoso, que é coordenadora do SINT no estado do Rio Grande do Norte, que vem anunciar justamente o fim da greve, não é isso, professora? Bom dia. O fim da greve se aconteceu. Então, bom dia, Pinto Júnior, bom dia a todos os telespectadores. O fim da greve aconteceu. Ela, exatamente como a gente dizia, na medida em que, pelo menos parcialmente, o acordo fosse cumprido, a nossa missão terminaria aí. E a greve ela foi motivada por uma série de compromissos que o governo não cumpriu. E essa motivação, uma vez pelo menos parcialmente cumprida, a gente volta às nossas atividades e volta com alegria, dizendo ao nosso alunado, que, na verdade, o nosso compromisso tem sido muito grande. O governo do estado é quem vem, Pinto Júnior, entravando de alguma maneira que a gente possa desempenhar e desenvolver melhor o nosso papel. Agora, nesse momento, por exemplo, a gente não está tratando da reposição de aulas, isso porque o governo do estado, ele não teve a sensibilidade de conviver com um momento de conflito, confiscou indevidamente, legalmente, os salários dos profissionais e sem os salários não haverá reposição de aulas. Nós estamos chamando a população a cobrar do governo do estado, cobrar a responsabilidade, já que a educação é algo que não é só parte do professor, é parte dos profissionais, mas a responsabilidade pública é do governo do estado. Queria que a senhora enumerasse os pontos em que o acordo foi cumprido, pelo menos parcialmente pelo governo. Quais foram os pontos que a senhora faz crer que a greve valeu a pena? Com certeza valeu muito mesmo, porque nós tínhamos aí 2 projetos de lei que vinham se arrastando desde 2010. Que é exatamente um redimensionamento do porte das escolas e a gratificação dos diretores. O outro projeto de lei que nós vinha também se arrastando era o projeto que paga uma letra aos professores que corresponde 5% nos seus salários. Tivemos também a aprovação pela Assembleia Legislativa do projeto de lei dos 8.32, que é a correção salarial, e o último foi aprovado na última quinta-feira, né? Esse daí tem um significado profundo para a nossa categoria. Nós já tivemos perda que chegou a variar de 10% a 30%. Com esta nova mudança na lei, nós não teremos mais esse problema. Agora, Pinto, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as lideranças da Assembleia Legislativa. Todos os projetos de lei tiveram a dispensa de tramitação nas comissões e acordo de liderança. Veja a maturidade da Assembleia Legislativa. Preocupada exatamente com os destinos da educação do Rio Grande do Norte, fez essa leitura que era fundamental naquele momento, não é? Como aconteceu todas as vezes de tramitação, dispensar, levar logo a leitura de plenário e em seguida já fazer sua aprovação. Então, o nosso muito obrigado e obrigada a todos os deputados e as deputadas que tiveram essa compreensão. Isso independente de partidos? Independente de partido, os líderes do governo, como é o caso de Getúlio Rego, que é a liderança do governo, liderança do PDT, liderança do PROS, liderança de todos os partidos, de todos. Então, a gente só tem a agradecer, mais uma vez, reforçar, dizer que a Assembleia teve muito mais maturidade, compreendeu muito mais o papel de pressão do sindicato, que manteve-se dialogando com
todos os deputados e deputadas e foi lá e disse, não, a gente não vai protelar isso, levando para tramitar nas comissões, porque isso vai levar muito tempo e o prejuízo é para a educação do Rio Grande do Norte. Por isso que a gente ressalta o papel que teve a Assembleia Legislativa nesse momento. Professora, a senhora falava sobre a letra e é claro que o SINT deve uma satisfação aos alunos, aos professores, mas sobretudo também aos pais dos alunos. E eu queria que a senhora explicasse o que é exatamente a letra que motiva tanto debate. Isso. A nossa carreira, o nosso plano de carreira, ele traz uma composição de direitos funcionais. Dentre estes, nós temos 10 letrinhas, de uma letra para outra, de A para B, de B para C, e assim sucessivamente, o valor é de 5% na base salarial da nossa categoria. Hoje o governo ainda deve 2 letras, Pinto, mas como, ou seja, 10% acumulado, 12%. Como no acordo do ano passado só previa uma letra, e aí por uma questão de coerência nossa, nós tivemos, infelizmente, que dizer, não, nós não vamos inventar a roda, nós não vamos solicitar as 3 letras, porque isso está fora do acordo de 2013. Mas continuamos com essa perda e o governo do Estado sabe disso e o que a gente espera é que daqui para o final de dezembro a gente possa conversar sobre essas questões, já que hoje, inclusive, foi protocolado um ofício solicitando audiência e a gente espera que a secretária Betânia possa nos receber e tratarmos da continuidade das nossas reivindicações, o que é natural para o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Perfeito. Peço licença à professora Fátima Cardoso e aos nossos telespectadores. Vamos ainda a um rápido intervalo comercial, porque o José Araújo está preso no trânsito. A gente não sabe se ele chega ou não. Enquanto ele não chega, nós vamos conversando aqui com a professora Fátima Cardoso. A gente volta em um minuto. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e as reprises pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Continuamos o nosso bate-papo com a coordenadora do SINT no estado do Rio Grande do Norte, a professora Fátima Cardoso, que anunciou aqui o fim da greve e algumas questões que foram conquistadas em função dessa greve. E eu pergunto à professora, quais foram os pontos que ainda não foram negociados com o governo do Estado? Então, ainda do acordo de 2003. Quer dizer, foram negociados, mas não foram atendidos. Não foram atendidos. Ainda de 2013, nós temos a convocação de concursados. Nós hoje temos falta de professor. A partir de hoje, as salas de aulas não funcionarão normais. Isto porque está faltando professor para preencher vagas, para estar dentro da escola e o aluno ter as suas 5 aulas consecutivas. Temos falta do coordenador pedagógico, aquele que faz o trabalho da mediação pedagógica. Então, essa é uma parte que a gente vai continuar lutando. Continuar lutando porque nós entendemos que
é obrigação do governo do estado dotar as escolas de profissionais e de condições para que os alunos possam ter suas aulas. Nós temos um outro ponto que é a revisão da lei de eleições diretas para diretor e conselhos de escola, que foi uma conquista nossa de 2004 e que, na verdade, dessa conquista, a lei vai se aperfeiçoando, vai modificando e a gente teria que aperfeiçoar também. Em que ponto, assim, é mais necessário esse aperfeiçoamento? Exatamente na compreensão da parte do que é a aplicação financeira dos recursos, o que é a autonomia que a escola tem, principalmente o seu projeto político-pedagógico. É um anseio muito grande que nós do sindicato temos de ver a escola com um projeto político-pedagógico. Mas para isso a gente precisa sensibilizar. E a lei é uma mão da sensibilização, de você ter algo que diga assim, vai dar o direcionamento à prática pedagógica dentro da escola. O projeto pedagógico, ele é a medula dentro de uma escola. E há necessidade de fazer esse trabalho com a categoria, com os estudantes devem participar, os pais devem participar. E nós não foi cumprido essa parte, não é? Foi feita uma conversa durante esse período de greve, de que se instalaria uma comissão para se estabelecer a forma e o método de discussão em todo o estado do Rio Grande do Norte. O sindicato defende a participação dos estudantes e dos pais nessa discussão. Porque, veja só, Pinto Júnior, como é que a gente faz uma boa educação só de um lado? Não basta ter só o professor. Mas é preciso ter o aluno interessado. É preciso que o pai esteja dentro da escola compartilhando e partilhando de decisões, contribuindo para que a escola funcione bem, para que haja aprendizagem dos seus filhos, cuidando de seus filhos em casa também. Então, nós defendemos isso ardentemente e foi prometida essa discussão. Nós vamos aguardar aí que sejamos convocados com esta finalidade. Outra parte não cumprida foi o abono ou uma gratificação para os funcionários. 4 anos que os funcionários têm um plano de carreira, o governo do estado não aplicou nenhum percentual 0, Pinto. E o que prevê? Seria a correção da inflação, mais algo mais? Como é que se deveria ocorrer? Pelo menos, Pinto Júnior, se o governo tivesse aplicado a tabela salarial, já prevista na lei, aprovada na Assembleia Legislativa, sancionada pelo governo do estado, os funcionários estariam diferentes. Eu vou dar um exemplo. Quer dizer, está tudo legalizado do ponto de vista da legislação, não está tendo... Não, só falta o cumprimento da parte do governo do estado. Vou dar um exemplo. A maioria dos profissionais tem de 18 a 20 anos de trabalho. Então, eles estariam, no que corresponde a uma letra, eles estariam no número 9. O número 9 para um ESG, o salário é de R$ 868. No entanto, a ESG ganha 724. O que a gente quer tão pouco é essa diferença. Já que o governo não corrigiu, que não tem política salarial para os funcionários, pelo menos aplicar a tabela. O plano ainda prevê direitos funcionais, como do ponto principal aí a formação. Tem muitos funcionários que têm graduação, que fizeram uma faculdade e que ganham R$ 724. Então, nenhum desses aspectos foi visto pelo governo. Ele se comprometeu de que faria, para os funcionários da educação, estaria fazendo um abono ou uma gratificação e, no entanto, não fez. Outro aspecto importante que a gente vem tendo, e aí esse problema é sério, porque os profissionais da educação que lidam com gente, em condições muitas vezes insalubres dentro das escolas e que tem um cansaço profundo que tem levado ao adoecimento precoce, isso com pesquisas que a gente tem de institutos, como é o caso da Universidade de Brasília. O Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília fez uma pesquisa nacional e apresentou uma série de doenças provocadas pelo trabalho, que é o adoecimento que você não vê. Se você leva um corte e sangra, você está vendo. Mas aquela doença que vem do íntimo, você não vê.
E os professores estão sem licença para descansa a cada 5 anos. Justamente em função do que os concursados não são chamados. Também por isso? Também por isto. Quantos concursados são? Olha, hoje na rede, para a gente ter minimamente funcionando, nós teríamos que ter a mais 1.500 profissionais, minimamente funcionando. E quantos foram aprovados no concurso? O concurso foram mais de 6.000 classificados, a demanda inicial era de 3.500, foram convocados, mas nem todos assumiram, mas como o concurso foi prorrogado, essa mão de obra de reserva está aí, está disponível para o governo do estado utilizá-la no momento em que desejar, só é convocar e os estudantes terão a merecida assistência. E onde é que trava quando o governo, quais são os argumentos do governo para não convidá-los, para não contratá-los? Primeiro, a secretária tem dito que não é verdade que está necessitando de profissionais, mas se você for agora aqui em Morro Branco, lá na Escola Castro Alves, os alunos estão fora das salas de aula, porque falta professor. Certo? É um exemplo clássico. Ela não tem admitido, isso tem travado exatamente essa discussão, porque ela não admite. Ela não admite a necessidade. E quem tem prejuízo é o aluno, não é? Porque ao invés de ele ter 5 aulas, muitas vezes ele chega a ter 2, outros dias tem 4, mas nunca ele vai ter as 5 aulas porque falta professor. Esse é um primeiro ponto que entrava. O segundo ponto é que a política que a gente viu adotada o ano passado foi difícil da gente entender primeiro. Chega ao final do ano, um professor é contratado por R$ 1.600 no mês de dezembro para preencher aquelas vagas. Aquele vácuo que o aluno tem em 1, 2, 3 ou 4 disciplinas, chegou até o caso de 5 disciplinas, um professor só fazer um milagre em um mês de repor o ano todo. Então, isso entrava muito, né? E quando a gente coloca essas questões, a secretária diz que não é verdade, porque o sistema dela diz diferente. Mas quando você chega na escola, você constata. Quer dizer, no sistema do Estado tem uma realidade e na prática, no dia a dia, existe uma outra realidade. Existe uma outra realidade. Vamos conversar mais um pouco sobre isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltaremos em 1 minuto. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o seu. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band. As reprises, você já sabe, você pode conferir no portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br.
No bloco anterior estávamos discutindo sobre duas realidades diferentes. Uma que diz o que argumenta ser verdade o governo do Estado e outra que, em outra linha, os professores. No caso, o governo do Estado diz que não precisa de contratar mais professores. Já o Cinti, através da coordenadora, professora Fátima Cardoso, que é a nossa entrevistada de hoje, diz que falta sim professores na sala de aula. Professor, como é que se faz para chegar a um denominador comum? Porque no meio dessas duas opiniões está aí o mais interessado, que são justamente os alunos. Exato, elas se dividem e podem confundir. Confundir alguns, mas a todos não. Pinto, nós vamos na próxima semana fazer um convite a toda a imprensa para visitarmos as escolas, certo? E aí a imprensa diz, eu quero ir à escola X. Nós apresentamos as escolas e eu quero ir à escola X, não escolhida por nós, mas sim pela própria imprensa, para a gente constatar esse fato e mostrar para a população que na verdade tem toda a razão, a greve ela traz prejuízo, mostrar que não é a greve o instrumento principal do prejuízo, não é, que durante o ano vai acontecer que os alunos não terão aulas, e se a gente não tomar uma providência, o silêncio é a voz da cumplicidade. Se nós não tomarmos uma providência, o Estado não vai se mobilizar para convocar concursado que está disponível aí para assumir as cadeiras que estão vagas. Professora, uma questão, sempre que tem greve, fica uma preocupação, é a reposição das aulas. Como é que se dará a reposição das aulas que deixaram de ser ministradas nesses 50 dias? Foram mais de 53 dias. 53 dias de greve. Então, Pinto, toda vida a gente estabelece um calendário de reposição de aula. E este ano o governo do Estado cortou os salários, Cortou os salários. Com o corte de salários, desobriga a nós profissionais a fazermos a reposição de aula. Nós entramos na Justiça, TJ do Rio Grande do Norte, através do desembargador Dr. Expedito Ferreira, determinou ao Estado do Rio Grande do Norte que teria 5 dias para pagar aos profissionais. Não pagou. Segundo... Quer dizer, não foi atendida a decisão da Justiça? Não. Tem sido assim, sabe? Repetidas vezes e momentos em que a Justiça determina uma coisa e o governo do Estado não cumpre, Então, não cumpriu. Nós encerramos a greve com o seguinte posicionamento. Na hora em que o governo do Estado pagar os professores, nós convocaremos os conselhos de escola que têm representação de pais, representação de alunos, de funcionários, de professores, de gestores, para fazer o calendário de reposição de aulas. Nós não queremos que os nossos alunos tenham prejuízo pela motivação da greve. Não queremos. A gente sabe que vai ter transtorno. Agora, e a solução vai ser o quê? Aulas aos sábados, a sexta aula, uma aula a mais? Como é que vai? Quais são as saídas? O governo do Estado, em função da Copa do Mundo, havia determinado no seu calendário que durante o período da Copa não haveria aula, ou seja, o mês todo. Que geralmente eram 15 dias, o mês todo. A gente tem discutido, Pinto, que salvo os dias de jogos que a gente tem, a gente poderia estar aproveitando esses dias letivos, por quê? Porque eles são muito mais rentáveis do que um sábado. Nem todo aluno comparece aos sábados. Com relação ao sexto horário, é aplicável. Contudo, se a gente puder utilizar um dia letivo de segunda a sexta, é muito mais proveitoso, tanto para o profissional como para os nossos estudantes. Por isso a gente tem pensado nessa perspectiva de levar a sensibilização a governadora e dizer, governadora, paga os salários que é para a gente repor as aulas. E repor as aulas dentro de uma condição que o aluno ele não fique prejudicado com a Copa, mas que também possa aproveitar
o mais que puder conosco desse trabalho de reposição de aulas. Os sábados eu já ouvi a argumentação que tem pelo menos dois problemas assim num primeiro momento, que é a quantidade de transportes que muda. Às vezes o aluno estuda distante da escola, outros alunos não moram eles estão na capital, por exemplo, durante a semana. No final de semana eles vão para casa, para outras cidades. E isso dificulta a ida à sala de aula. É verdade, é verdade. A gente que está em sala de aula, né? Eu estive até abril de 2012, quando daí então passei a ter direito ao processo de aposentadoria, mas estou nativa no município de Natal. Na verdade, é assim mesmo. Chega o final de semana, o trabalhador e a trabalhadora que está aqui durante toda a semana, principalmente, Pinto, educação de jovens e adultos. O EJA, né? A educação de jovens e adultos não tem como funcionar, sempre foi uma preocupação nossa muito grande. E a exemplo disso, nesta greve agora, várias escolas funcionaram com educação de jovens e adultos. Colegas, tem o aval do sindicato para funcionar. Por quê? Porque a gente sabe muito bem a dificuldade que o aluno tem, é diferente do diurno. O diurno, geralmente, tem outras possibilidades. Já a educação de jovens e adultos, não. Ou é aquilo ou não é. Portanto, as escolas funcionaram, procuraram o sindicato, não, companheiro, fica à vontade, funcione, que é para evitar um prejuízo para quem já perdeu ao longo da vida. Perfeito, porque o EJA muitas vezes são alunos que trabalham o dia inteiro. Não é? Então ele trabalha o dia inteiro e trabalha de segunda a sexta na capital. Muitas vezes ele tem compromissos no interior do estado. Professora Fátima Cardoso, eu queria agradecer a sua presença no Conexão Potiguar, desejar sorte na reposição das aulas e também nas novas negociações com o governo do estado. Nós é que agradecemos, Pinto, agradecemos à população de um modo geral pelo apoio que nos foi dado, reafirmar aqui o nosso compromisso em defesa da educação, dos interesses mais gerais da população, porque esse também é papel do sindicato, embora muitas vezes sejamos criticadas e criticados, mas esse papel nós temos. Perfeitamente. Coordenadora do Sint, Fátima Cardoso, obrigado. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Com certeza. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha. Nosso compromisso, segunda a sexta, às 7 da manhã, aos sábados, às 8. Grande abraço e até mais.